Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma exploração focada nos papéis essenciais do Scrum. A gente está com um material de treinamento aqui, sabe? O módulo 2 sobre papéis no Scrum, que é bem usado para quem está se preparando para o exame PSMI. A nossa ideia é ir um pouco além, entender quem faz o quê e principalmente o porquê essa divisão funciona assim no ágil. Vamos mergulhar nas responsabilidades do dono do produto, do time de desenvolvimento e também do Scrum Master. Ok, vamos lá. Acho que o ponto é capturar como eles interagem, né, e por que cada um é tão chave para o negócio funcionar. Exato. O Scrum, ele define três papéis bem claros. Você tem o dono do produto, ou PO, né, que foca em maximizar o valor do que está sendo entregue. Aí tem o time de desenvolvimento, que é quem, de fato, constrói o produto, e o Scrum Master, que atua mais como um facilitador, garantindo que o processo Scrum seja bem aplicado. Essa clareza é fundamental. Legal. Começando então pelo time de desenvolvimento, o que chama mais atenção, olhando o material, é essa coisa da auto-organização. É bem diferente do modelo tradicional, onde tem um gerente falando o que fazer, certo? Sim, sim. E essa auto-organização, ela não é por acaso. É para que as decisões sobre o como fazer o trabalho fiquem com quem está ali, na execução mesmo. Isso geralmente leva a soluções mais rápidas, mais eficazes. E tem outra característica importante. São multifuncionais. Ah, sim. Ou seja, o time como um todo tem todas as habilidades necessárias para entregar o incremento do produto, aquela versão usável no fim do ciclo. E o ponto é fazer isso sem depender de gente de fora. E isso, assim, reduz muito o gargalo, acelera a entrega. Faz todo sentido. E o tamanho do time que o material menciona? Entre 3 e 9 pessoas. Isso. Esse tamanho ajuda a manter a comunicação ágil, sabe? Menos gente, mais fácil de alinhar, mas que isso começa a complicar um pouco a dinâmica. Entendi. E o treinamento também fala de um problema bem comum, a multitarefa. Eu mesma vejo isso direto. Pois é, e tem um exercício bem interessante na fonte que mostra o impacto negativo disso, do context switching, né? Essa troca constante de foco. Tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, no fim, quase sempre leva mais tempo e pode prejudicar a qualidade do que você entrega. Nossa, total. É um alerta importante, né? Focar em terminar uma coisa de cada vez geralmente é bem mais eficiente. E para essa eficiência rolar, o time precisa saber o que construir, né? Aí entra o dono do produto, o PO. O material fala que ele é a voz do cliente, do negócio, mas, assim, na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele é o estrategista do produto. É ele quem define a visão, quem gerencia e, principalmente, prioriza o backlog do produto. Aquela lista de tudo que pode ser necessário para o produto, sabe? Sei. E o foco dele é sempre maximizar o retorno sobre o investimento, o ROI. Ou seja, garantir que o esforço do time está indo para o que traz mais valor para o negócio agora. Importante isso. E um ponto que o treinamento bate bastante na tecla é uma pessoa, não pode ser um comitê. Isso garante agilidade na decisão, clareza. Essa pessoa tem a palavra final sobre o produto, aceita ou rejeita o trabalho. Uau, bastante responsabilidade mesmo. Mas como ele garante que o time tá alinhado com essa visão, com as prioridades? Comunicação constante. A colaboração, o feedback direto entre o PO e o time de desenvolvimento é vital. O PO está ali para tirar dúvida, para validar o que está sendo feito, para ajustar a rota se precisar. É uma via de mão dupla, sabe? Tem que ter essa conversa sempre. Entendido. E para fazer essa engrenagem toda rodar direitinho, a gente tem o Scrum Master. O treinamento descreve como um líder servidor, um facilitador. Qual é a essência desse papel, então? Olha, pensa nele como o guardião do processo Scrum. Ele não gerencia as pessoas, não é chefe de ninguém. Ele gerencia o processo. A missão principal é remover qualquer impedimento que esteja bloqueando o time. É proteger a equipe de interrupções, de distrações externas. Ah, isso é importante. E garantir que todo mundo ali, o PO, o time, entendam e apliquem os princípios e práticas do Scrum do jeito certo. Mais interessante é que ele serve a todos, né? Ajuda o PO a refinar o backlog, ajuda o time a se auto-organizar, facilita os eventos do Scrum e também ajuda a organização como um todo, apoiando a adoção do ágil, promovendo essa cultura. Bem completo o papel.
E o material usa aquela metáfora mais antiga dos porcos e galinhas, né? Para falar de comprometimento. Usa, sim. É uma metáfora um pouco controversa hoje em dia, mas a ideia original era diferenciar quem está diretamente na linha de frente comprometido com a entrega, que seriam o PO, o Scrum Master e o time, os porcos, com a pele em jogo, digamos assim. Certo. Isso, daqueles que têm interesse, mas não estão no dia a dia da construção. Tipo stakeholders, outros gestores, as galinhas. É só para ilustrar o nível de envolvimento direto. Entendi a distinção. E a fonte também faz um alerta importante. Cuidado ao misturar papéis. Tipo, a mesma pessoa ser PO e Scrum Master. Geralmente gera conflito de interesse. Imagina. E reforça algo crucial. No Scrum, não existe o papel de gerente de projeto tradicional. As responsabilidades que um GP teria são distribuídas entre esses 3 papéis do Scrum. Então, para a gente amarrar tudo isso, fica muito claro que ter esses papéis bem definidos e todo mundo entendendo o seu lugar e o do outro é vital para o Scrum funcionar, né? Evita sobreposição, evita gargalo, mantém o foco onde precisa estar, na entrega de valor. Exatamente. E isso puxa uma reflexão final que o próprio material sugere, especialmente quando fala onde os gestores tradicionais se encaixam nisso tudo. Será que as empresas estão só mudando os nomes dos cargos? Ou estão realmente mudando a estrutura para dar poder de verdade para o PO? Para permitir que o time se auto-organize de fato? Boa pergunta. Fica essa questão no ar, né? Até que ponto a cultura da organização precisa mudar de verdade para que o Scrum não seja só uma teoria bonita, mas algo que funcione na prática no dia a dia? É uma mudança cultural profunda, né?